Conta-se a história de um homem louco que saiu certo dia para a floresta com um arco e uma flecha na mão. Curiosos com o que ele faria, algumas pessoas o seguiram mata dentro. Algo interessante chamou a atenção delas. Quando entraram na floresta, perceberam diversos alvos nas árvores, e o mais surpreendente foi ter notado que em cada alvo havia uma flecha fincada bem no centro. Como aquele homem tinha desenvolvido uma mira tão certeira? Curiosos, eles procuraram o louco para descobrir o segredo de tamanha façanha. Para surpresa de todos, o homem revelou que era simples acertar o alvo. Ele disse que primeiro atirava a flecha e depois que ela estava fincada na árvore, ele pintava o alvo. Quando eu ouvi essa história pela primeira vez, eu era estudante de teologia e percebi que algo semelhante acontece quando as pessoas vão estudar a Bíblia. Muitos se aproximavam dos textos bíblicos já com a conclusão pronta, antes mesmo de estudá-los. Muitas vezes o indivíduo quer provar uma tese sua e procura nos textos um embasamento. Assim, ele se aproxima do texto bíblico já com a conclusão pronta, seguindo a mesma lógica daquele louco na floresta. Para exemplificar este ponto, podemos ver um texto bem famoso contido no capítulo 13 do livro de Zacarias. No verso 6 lemos: Se alguém lhe perguntar, que feridas são essas nas suas mãos? Ele responderá, são as feridas com que foi ferido na casa dos meus amigos. Este é um texto bem conhecido no meio cristão, o qual é associado por muitas pessoas a Jesus Cristo. Isto tudo por acharem que o texto está falando de feridas nas mãos de Jesus causadas no momento da crucifixão. Porém, é interessante notar que, quando analisamos o contexto da passagem, percebemos que Zacarias não estava pensando em Jesus Cristo quando escreveu o texto. Vamos voltar alguns versos antes e analisar. A partir do verso 2 lemos: Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e não haverá mais memória deles. Também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram, lhe dirão, você será morto, porque está falando mentiras em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe, que o geraram, o matarão à espada quando ele profetizar. Perceba que o texto começa falando da eliminação de falsos profetas. A rejeição de tal figura seria tão grande que até seus pais teriam vergonha dele. Neste contexto, os falsos profetas tentariam esconder quem eles eram. Então, a partir do verso 4, vemos a vergonha que sentiriam e a forma com que se camuflariam. Naquele dia, os profetas terão vergonha de suas visões proféticas e nunca mais vestirão um manto de pelos para enganar as pessoas. Pelo contrário, cada um dirá, eu não sou profeta, sou lavrador, trabalho no campo desde a minha juventude. Assim percebemos claramente que o capítulo 13 de Zacarias está falando de falsos profetas que estão envergonhados de sua profissão. Porém, como uma das marcas que muitos profetas pagãos tinham era a mutilação do corpo, assim quando no texto de Zacarias o falso profeta diz que não é profeta, alguém aponta para suas mãos e pergunta, e que feridas são estas em suas mãos? Envergonhado ele mente, são feridas que fui ferido na casa de meus amigos. Ou seja, o texto está falando de um falso profeta, dando uma desculpa para as feridas em suas mãos que o identificavam como participante de rituais de mutilação presentes nas falsas religiões. Desta forma, não é de Jesus, mas de falsos profetas que Zacarias está falando. Tal passagem exemplifica a importância de estudarmos um texto dentro de seu contexto. Afinal, se não prestarmos atenção ao que realmente o texto bíblico está dizendo, podemos acabar fazendo com que a Bíblia fale o que ela jamais quis dizer.